Na primavera de 1944, a Alemanha estava firmemente sob o controle da guerra. Os aliados já haviam conquistado a supremacia aérea sobre o Terceiro Reich há muito tempo e as cidades alemãs eram atingidas por ataques aéreos quase diariamente. O apocalipse se tornara algo normal e a guerra havia chegado à linha de frente e o seu curso catastrófico não podia mais ser ocultado. O bombardeio de cidades como Colônia, Bremen, Hamburgo e Berlim fazia parte do cotidiano de uma parte significativa da população alemã. A guerra estava bastante próxima, especialmente porque estamos falando de perdas massivas da população civil alemã, além das grandes perdas no fronte. Isso significava que, do ponto de vista do regime, a guerra não estava indo nada bem. No ano de 1944, apesar das promessas de novas armas milagrosas como os foguetes V2 e os aviões a jato Me-262, nada parecia ser capaz de reverter o destino do regime. Enquanto isso, as forças aliadas avançavam implacavelmente, tanto no Pacífico quanto na Europa. No entanto, o que parecia ser o fim da guerra para muitos, significava apenas mais sofrimentos, com a população alemã sendo cada vez mais arrastada para o abismo da destruição, sem a esperança de uma vitória possível. Hoje, vamos ver tudo o que aconteceu, no ano que, na minha opinião, foi o que definiu o resultado da maior guerra que a humanidade já viu. Se prepare. Em 1944, na frente oriental, as forças de Hitler estavam sendo empurradas para trás em direção à fronteira alemã, mas a Alemanha estava prestes a enfrentar uma nova ameaça no oeste. As forças aliadas estavam se preparando há meses para abrir uma nova fronteira no noroeste da França, com os treinamentos já em andamento. Mas isso era um ataque que Hitler já esperava há muito tempo. O seu problema era saber quando e, acima de tudo, onde ele aconteceria. O cenário estava pronto para uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial: o desembarque aliado na costa da Normandia. Enquanto isso, manter a moral da população era a tarefa do ditador da Frente Doméstica Joseph Goebbels. Em sua função de Gauleiter de Berlim, ele assumiu pessoalmente o destino dos cidadãos bombardeados. Basicamente, a perseverança era o lema. O clima poderia certamente desmoronar de um lugar ou outro, e o regime reconhecia que havia tristeza em relação às perdas ou preocupações e dificuldades após os ataques aéreos. Mas, ao mesmo tempo, o fator decisivo era a atitude das pessoas. Na linguagem da propaganda nazista, do ponto de vista do regime, a atitude parecia ser bastante estável por um longo tempo. Os alemães reagiam de maneira diferente à situação tensa, com uma resistência fanática, com equanimidade ou até resignação fatalista. Acima de tudo, a fé em Adolf Hitler ajudava muitos a perseverar. O culto ao Führer era muito importante, porque apesar de todas as disputas no sistema, incluindo os interesses conflitantes de diferentes grupos e organizações, Hitler era sempre visto como uma figura de identificação, aquele que mantinha tudo unido, basicamente uma espécie de figura luminosa. Se assumirmos que o nacionalsocialismo era um regime ateísta, então o Führer assumia um caráter quase divino, apesar dos grandes fracassos na segunda metade da guerra, que cada vez mais não podiam ser negados. O culto a Hitler, no entanto, permaneceu intacto em grande parte porque ele era a figura central a qual as pessoas já se orientavam há anos, e há muito tempo não havia uma alternativa. O ditador não havia sido visto em Berlim há bastante tempo. Na ocasião do seu aniversário de 55 anos, o mais fiel apoiador de Hitler, Goebbels, organizou um evento de propaganda na capital na sua ausência no dia 20 de abril para demonstrar a lealdade do povo. Goebbels também teve que demonstrar um toque de normalidade em 1944, já que todos sabiam que o dia 20 de abril era uma data importante. Hitler de alguma forma tinha que aparecer, pois ele raramente se mostrava publicamente. Assim, teve que ser encenado algo como o discurso de Goebbels no concerto da Orquestra Filarmônica de Berlim e também outras coisas. Esse foi o programa mínimo montado para demonstrar que Hitler ainda estava lá e ainda estava vivo. Em vez de construir mais aviões de combate para batalhas defensivas contra os aliados, Hitler ordenou a produção principalmente de bombardeiros, armas projetadas para impedir o avanço dos aliados, o que também contou com a aprovação do Führer. Hitler não comentou publicamente sobre a devastação da guerra aérea. Ele deixou essa tarefa para Goebbels. Toda essa propaganda foi responsabilidade dele, enquanto Hitler se retirava mais e mais dos olhos do público. Oficialmente, isso era devido à sobrecarga do trabalho. Hitler estava trabalhando pela vitória da Alemanha e também pelo destino dela, e portanto não tinha tempo para fazer discursos. Mas é claro, isso também estava ligado à perda de prestígio, o que o levou a se afastar da vida pública. Assim, esse mito continuou a ter impacto para a maioria do ano.
Hitler se retirou para os Alpes bávaros. O ditador, que sempre foi confiante do seu efeito sobre as massas, fez apenas 3 discursos no rádio em 1944 e não fez nenhuma aparição pública. Goebbels tentou por meses convencer Hitler a fazer um discurso público para dar esperança ao povo novamente, mas Hitler não queria. Ele sempre dizia que primeiro precisavam de vitórias novamente. Diante da falta de sucesso em todas as frentes, o ditador começou a duvidar da disposição dos seus generais em perseverar. Hitler não tolerava críticas às suas decisões, e ninguém em seu séquito ousava apontar para o comandante supremo a desesperança da situação. Houve inclusive uma situação em Obersalberg, onde Hitler reuniu seus generais e gritou o seguinte: "Eu espero que os generais fiquem ao meu redor com suas espadas para me defender até o fim." Então o marechal de campo von Manstein se levantou e disse o seguinte: "Sim, meu Führer, exatamente como será." Enquanto isso, na capital, que havia sido atingida por inúmeros ataques aéreos aliados, os alarmes de ataques aéreos soavam cada vez mais frequentemente, não apenas à noite. Desde março desse ano, bombardeiros americanos também realizavam ataques aéreos diurnos sobre Berlim. Mais de 500 mil de civis seriam vítimas dos bombardeiros. Goebbels mantinha a fortaleza para o seu Führer na capital do Reich. O ministro da propaganda usava cada oportunidade como um palco para os noticiários cinematográficos. A propaganda nazista apresentava impiedosamente os berlinenses como heróis firmes da guerra aérea. Goebbels tinha um instinto natural para dar ao povo o que ele queria, pois ele possuía uma grande rede de notícias, da qual ele podia extrair flutuações e reveses que eram percebidos, registrados e repassados para então reagir. Basicamente, o que ele estava propondo é que os alemães deveriam ser mantidos felizes até o amargo fim. O herói da fracassada campanha africana, Marechal de Campo Rommel, era responsável pela proteção das fronteiras do Reich no Atlântico e também pela expansão das fortificações, para tornar elas impenetráveis. No entanto, essa muralha atlântica ainda não estava pronta. Era basicamente um muro com grandes lacunas, mais parecido com uma corrente de pérolas, com vários pontos conectados de uma forma frouxa. O foco dos combatentes estava entre as costas de Calais e a Normandia. Os alemães não tinham certeza de onde os desembarques ocorreriam. A expansão das instalações defensivas falhou devido à desastrosa situação da guerra, o que significava que os suprimentos não estavam chegando. Rommel reconheceu a desesperança da empreitada e apostou tudo em uma única opção. Como foi dito, era claro para os alemães onde os aliados desembarcariam. Seria ao Pas de Calais ou na Normandia. No final, os alemães, especialmente Rommel, escolheram Pas de Calais e, como sabemos, essa foi a escolha errada. Desde os primeiros anos da guerra, o primeiro-ministro britânico Churchill sempre teve certeza de que em algum momento uma invasão aliada do norte da Europa seria necessária. As únicas questões eram quando, onde e como. Para testar as águas, as forças britânicas já haviam montado uma série de operações de treinamento. Em dezembro de 1941, os comandos britânicos realizaram um ataque às Ilhas Vago, que estava ao largo da costa da Noruega ocupada pelos nazistas. Essa era uma tentativa de sondar as defesas alemãs e também prender as tropas de Hitler no norte. A fábrica de óleo de peixe e as defesas costeiras foram destruídas antes que os comandos se retirassem. 8 meses depois, tropas canadenses e britânicas foram enviadas para realizar um ataque mais ambicioso no porto francês de Dieppe. Também foi projetado para testar as defesas e também fornecer experiência de combate para os canadenses. Mas dessa vez, foi uma catástrofe. Quando as embarcações de desembarque se aproximaram da principal praia, elas foram recebidas por um fogo intenso. As tropas que conseguiram chegar à praia foram imediatamente imobilizadas. Atrás delas, os tanques de apoio ficaram atolados nas pedras. Poucos conseguiram escalar a parede do mar. Mais de 3.000 soldados aliados foram mortos ou feitos prisioneiros. A Grã-Bretanha então aprendeu uma lição importante. Nunca tentaram um ataque direto a um porto ocupado pelos alemães. No verão de 1944, a frota do Pacífico dos Estados Unidos estava a caminho das Ilhas Marianas. As forças americanas chegaram a Saipan em 15 de junho, após um desembarque anfíbio árduo nas praias tropicais. Os fuzileiros navais avançavam para o interior, travando batalhas prolongadas quilômetro após quilômetro, pois os defensores haviam fortificado a ilha extremamente bem. Em 44, as ilhas do Pacífico como as Marianas eram ferozmente disputadas, porque os oficiais japoneses receberam ordens de defender as Ilhas Marianas até o último homem e até a última bala, uma vez que estava claro para a liderança militar japonesa que a partir das Marianas, bombardeiros americanos poderiam alcançar as ilhas principais do Japão e bombardear Tóquio também. Durante a guerra contra o Japão, as forças americanas combinaram 2 avanços, um na Nova Guiné e nas Filipinas e outro no Pacífico Central. O avanço decisivo da guerra foi no Pacífico Central,
pois ele dividia a esfera de poder japonesa em uma metade norte e uma metade sul, e também porque a partir do Pacífico Central, especialmente das Marianas, os bombardeiros americanos B-29 poderiam bombardear o Japão. As imagens dos sangrentos desembarques anfíbios eram semelhantes às retiradas alguns dias antes na Europa. Como vamos ver daqui a pouco, a invasão da Normandia começou em 6 de junho de 44 nas praias da França. Lá, assim como no Pacífico, os aliados lançaram quantidades incríveis de homens e material na batalha. Mas foi aí que os paralelos entre os dois teatros da guerra terminaram. Essa realmente era uma guerra global, que também tinha razões muito diferentes, causas distintas, mas cada uma com a sua própria lógica. A Guerra do Pacífico não era apenas um desdobramento da Europa, ela tinha o seu próprio valor, uma guerra com a sua própria lógica, mas também havia esse paralelismo. Nos dois casos, era notável que foi alcançado logisticamente. 12 mil defensores haviam se entrincheirado em Saipan. Depois que a frota japonesa foi destruída na Batalha do Mar das Filipinas, eles ficaram isolados de qualquer suprimento. Os soldados japoneses estavam escondidos na selva e em extensos sistemas de cavernas. A propaganda de guerra japonesa alimentou fortemente a determinação dos soldados de lutar até a morte para manter essas pequenas e aparentemente insignificantes ilhas. Os japoneses exigiram o máximo dos seus oponentes de acordo com o Código Bushido. Eles não cederam nem sequer 1 centímetro. Para forçar os defensores a sair dos seus sistemas de cavernas, os soldados americanos aperfeiçoaram as suas táticas com lança-chamas. Eles atacaram as cavernas em grupos, apoiados por artilharia e também metralhadoras. Os japoneses que saíam das cavernas em chamas eram abatidos pelos soldados americanos. Basicamente, no total, o massacre durou 3 semanas. Raramente os soldados japoneses se rendiam, e os prisioneiros dos fuzileiros eram quase exclusivamente trabalhadores forçados coreanos. Então, pela primeira vez, os soldados americanos encontraram uma área com população civil japonesa. Antes disso, eles estavam apenas em postos avançados. Os japoneses sofreram massivas baixas. Eles realizaram os chamados ataques Banzai, onde eles eram abatidos aos centenas e milhares. Isso foi agravado pelo fato de que, voluntariamente ou à força, a população civil japonesa também estava pulando de penhascos. Isso levou os americanos a se questionarem: e se a população civil japonesa não se render, como é que a guerra terminaria então? Seria necessário matar cada japonês um por um? E talvez os americanos fossem capazes de fazer isso, mas isso também significaria enormes baixas do lado deles. Ao final da Batalha de Saipan, cerca de 26 mil soldados japoneses e cerca de 3.500 fuzileiros navais americanos haviam perdido as suas vidas. Enquanto isso, na Inglaterra, os preparativos dos aliados estavam a todo vapor. A decisão sobre onde desembarcar já havia sido tomada, em um local diferente do que os alemães esperavam. A Normandia foi escolhida porque Paz de Calais, que permitia uma travessia mais curta do canal, estava relativamente bem fortificada pelos alemães, e a Normandia tinha a grande vantagem de estar convenientemente localizada, permitindo a aproximação por todos os portos. O sul da Inglaterra parecia um enorme acampamento militar, enquanto os aliados se preparavam para a invasão com manobras elaboradas. Enquanto isso, os seus serviços de inteligência lançavam manobras de engano deliberadas para enganar os alemães. Unidades fictícias foram criadas e tanques e aviões falsos foram usados para fazer os alemães acreditarem que a travessia do canal ocorreria em Calais. A primeira coisa que os britânicos não conseguiam concordar com o comandante-chefe americano Eisenhower era o momento da invasão do continente. E essa acabou sendo uma grande questão de disputa entre os americanos e os britânicos. Os britânicos não queriam realmente fazer isso, pois o seu objetivo principal era defender o seu império e garantir o Mediterrâneo. Os americanos diziam o seguinte: o que é que estamos fazendo no Mediterrâneo? E então, houve uma luta sobre a questão crucial: quando eles teriam embarcações de desembarque suficientes. Enquanto isso, uma batalha material de proporções gigantescas estava sendo preparada no Atlântico. Enquanto isso, em Aalborg, havia uma atmosfera festiva. A irmã mais nova de Eva Braun Goethe casou com Heinrich Fellin em 3 de junho de 44. O Führer também acabou estando presente na recepção no Berhof. As celebrações entre os amigos mais próximos de Hitler duraram 3 dias. Ninguém ali parecia estar pensando em uma possível derrota. Hitler estava convencido de que poderia afastar os aliados na França. A sua estratégia era a seguinte: podíamos perder terreno no leste, e isso não ameaçaria o nosso Reich. Mas no oeste, se os aliados ocidentais desembarcassem lá, eles poderiam avançar rapidamente para o Ruhr e capturar o coração da nossa indústria. Por isso, Hitler ordenou o envio de reforços para o oeste. Porém, até 4 de junho, os alemães haviam perdido a capital do seu aliado mais importante. O Vaticano não conseguiu manter Roma e a declarou uma cidade aberta. Os aliados agora manchavam triunfantes, e
e os romanos celebravam entusiasticamente a sua libertação, invadindo o Palácio Veneza, que era a antiga sede do governo de Duce Benito Mussolini. Em termos comparativos, o fascismo nunca foi tão fortemente enraizado na Itália quanto o nacionalsocialismo foi na Alemanha. Mussolini havia sido deposto pelo Grande Conselho Fascista e, naturalmente, seria inconcebível que de alguma forma um Grande Conselho Nacional Socialista depusesse Hitler. Na Itália, pelo menos parte da população via o Estado como corrupto e não via razão para lutar por esse Estado fascista. E é claro, havia alguns, mas não tantos quanto na Alemanha. Na verdade, na Itália, o cansaço da guerra era muito maior do que na Alemanha e estava claro que estava acabando. Os soldados alemães foram feitos prisioneiros. O Vaticano conseguiu atrasar o avanço das tropas americanas no sul da Itália por meio ano, no entanto não tinha nada para enfrentar a superioridade dos aliados em homens e material. A liderança militar alemã não tirou conclusões da derrota para sua estratégia futura. Portanto, é bastante comum as pessoas dizerem que a queda de Roma não importava muito. Mas a grande questão era como eles iriam parar o avanço dos aliados. Eles realmente tinham meio de se tornar ofensivos novamente? A resposta é não, e eles não aprenderam com isso. O verdadeiro problema que existia era que os aliados haviam desembarcado em Salerno em setembro de 43 e também em Anzio, perto de Roma, em janeiro de 44. Ambas as operações de desembarque foram um pouco como um prelúdio, muito semelhante aos procedimentos do futuro desembarque no dia D, que é claro que foi muito maior, mas com o mesmo princípio. E os alemães acabaram descobrindo que não podiam impedir os aliados. Era na verdade mais uma questão de esperança. O prelúdio de como o dia D aconteceria já havia sido experimentado em uma escala menor na Itália, e ambas as batalhas foram perdidas. Na Inglaterra, o comandante-chefe aliado, o general Eisenhower, estava planejando os detalhes finais da invasão. Para ele era muito importante determinar o momento certo. O desembarque já havia sido adiantado várias vezes devido às condições climáticas ruins, e o homem que tinha a palavra final era ele. E pela uma ironia do destino, Rommel foi ver a sua esposa pelo aniversário dela, quando Eisenhower finalmente deu a luz verde. Em 3 de junho de 44, as primeiras tropas aliadas embarcaram nos navios. Mais de 1,5 milhão de soldados americanos estavam prontos para a Operação Overlord. Eles foram acompanhados por quase 20 divisões de britânicos, canadenses, poloneses e franceses livres. As tropas alemãs não conseguiram compreender a escala do ataque até que já tivesse começado. O desembarque na Normandia acabou sendo de fato uma das maiores falhas de inteligência alemã. Foi uma surpresa completa que a maior armada da história do mundo pudesse aparecer subitamente nas primeiras horas da manhã da costa da Normandia, como se fosse um coelho saindo de um chapéu. Tudo acabou sendo uma bagunça completa. E isso significava em princípio que uma surpresa poderia ter sucesso. Tudo começou nas primeiras horas da manhã de 6 de junho de 44. Os aliados reuniram uma frota como o mundo nunca havia visto antes, com mais de 5.000 navios, incluindo 4.000 embarcações de desembarque e mais de 1.000 navios de guerra, cruzadores de vários tipos e assim por diante. No primeiro dia, essa frota colocou cerca de 13.000 homens na praia. No total, os soldados se prepararam para desembarcar em quase 100 quilômetros de litoral. A batalha seria ganha ou perdida dentro de 24 horas. Não havia plano B. Se as tropas aliadas falhassem, não haveria uma segunda chance. Agora não tinha mais volta. Se olharmos bem, o desembarque aliado foi meticulosamente planejado. Primeiro, a artilharia naval aliada abriria fogo sobre as posições alemãs. Logo depois, esquadrões de bombardeiros aliados continuam a bombardear as posições alemãs, e somente então começaria a chegada das tropas de desembarque, que rapidamente superariam os bunkers e avançariam para o interior. Mas desde o início, o mar agitado dificultou a operação. Os navios foram arrastados por quilômetros, as embarcações de desembarque viraram, e os soldados se afogaram com seus equipamentos pesados nas águas geladas. Os soldados sabiam que teriam que desembarcar na maré baixa e correr mais de 800 metros sem cobertura, o que provavelmente não seria uma tarefa fácil. Alguns deles já haviam vivenciado operações de desembarque semelhantes na Itália, mas sempre havia a esperança de que o fogo aliado fosse tão forte que conseguiriam passar sem grandes problemas. No entanto, muitos esquadrões de bombardeiros haviam errando as posições alemãs. Havia pouca cobertura e os soldados tiveram que correr diretamente para o fogo alemão, com os olhos bem abertos. As baixas aliadas nas diversas praias, variando de algumas centenas, como por exemplo a 3.000 a 4.000 em Omaha Beach. No entanto, apesar de todas essas perdas, elas não foram tão altas quanto os planejadores aliados haviam inicialmente previsto. Eles esperavam sofrer até 10.000 baixas no primeiro dia de desembarque. Como era bastante dito naquela época, quem ganhasse a vantagem nesse dia mais longo teria a chave para a Europa ocupada.
O dia D é lendário nas sociedades americanas, britânicas e canadenses. É um dos maiores desembarques anfíbios da Segunda Guerra Mundial e a grande batalha que significou o início da libertação da Europa Ocidental. Para os britânicos, foi a última grande vitória militar do seu exército em uma guerra convencional. Se você comparar com outras batalhas na história mundial, como a Batalha do Somme ou Stalingrado, por exemplo, o dia 6 de junho de 44 não foi particularmente sangrento. Houve outros dias na Batalha da Normandia que foram mais sangrentos para os soldados. No dia 6 de junho, os aliados também lançaram tropas no continente durante a noite. Cerca de 20 mil homens desembarcaram atrás das linhas de frente. Eles também tiveram que lutar com dificuldades consideráveis. No dia D, os aliados desembarcaram não apenas pelo mar, mas também usaram paraquedistas e planejadores de carga na retaguarda para ocupar áreas e também impedir que os alemães enviassem reforços para os postos de desembarque. As perdas americanas foram bastante altas, pois os alemães haviam represado os rios na região e também construído obstáculos contra os planadores de carga, nos quais parte do material foi transportado. Parte foi paraquedada e parte foi desembarcada nos planadores. Era uma força considerável de combate que também assegurou que os americanos conseguissem avançar para o interior da praia de forma relativamente rápida e também evitassem o primeiro contra-ataque alemão pela manhã. O seu objetivo naquela parte do dia era juntar as suas unidades no interior. Agora, as tropas aliadas sofreram perdas altas. O planejamento aliado antes do desembarque estava totalmente focado no desembarque anfíbio em si. Os planejadores não estavam muito cientes do que aconteceria depois. E ao contrário das expectativas, os alemães ofereceram uma resistência feroz, especialmente nos arredores de Nori, no que foi chamado de Baguetes, onde houve grandes batalhas em uma área muito pequena, onde o avanço aliado foi sangrento, se movendo de campo a campo, e às vezes esses campos não eram maior do que uma área de 100 por 100. Também houve relatos americanos que se referem a eventos ali como uma guerra na selva, que lembrava muito a guerra no Pacífico. Foram 6 semanas de intensos combates na Normandia, muito semelhantes à guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial em termos de baixas. Essa batalha foi semelhante à Batalha de Von, e para muitos participantes, ela foi uma das mais formativas das suas vidas. E isso também pode ser visto nos arquivos alemães, como oficiais de alta patente que viveram essa batalha e como milhares, dezenas de milhares de alemães morreram ali. A propósito, os aliados tiveram perdas semelhantes, mas então perceberam que eram incapazes de competir contra a superioridade aliada, e isso mudou a visão deles sobre a guerra. O comandante-chefe Rommel tentou convencer Hitler de que a situação era desesperadora, mas ele insistiu teimosamente que mantivessem a frente. Contudo, a força de combate dos aliados e a superioridade aérea eram esmagadoras. Os contra-ataques alemães não deram em nada. Para esses alemães, a guerra havia acabado. Ir para o cativeiro foi mais fácil para eles do que seus camaradas na frente oriental. Se você olhar as cifras de baixas alemãs no final da Batalha da Normandia, 400 mil soldados morreram, ficaram feridos ou se tornaram prisioneiros de guerra aliados. Enquanto isso, em Moscou, Joseph Stalin estava fazendo planos para o curso futuro da sua ofensiva contra o Terceiro Reich. O Exército Vermelho vinha avançando com sucesso desde 22 de junho de 44, que foi o terceiro aniversário da invasão alemã da União Soviética. Em 5 semanas, eles avançaram até a Polônia. À medida que as tropas soviéticas se aproximavam de Varsóvia, Stalin aproveitou a oportunidade para estender a sua reivindicação de domínio sobre a Polônia. Agora, essa parte da história aqui é bastante interessante. Presta atenção. Enquanto o Exército Vermelho avançava até o rio Vístula, a resistência subterrânea polonesa finalmente tentou se insurgir contra os alemães. O Exército da Pátria Polonesa tinha como objetivo libertar o país e viu que a hora havia chegado para agir. Os poloneses eram, é claro, massivamente anti-alemães e antinazistas, mas provavelmente também eram anti-soviéticos em igual medida. A questão agora era a seguinte: de que adianta nos livrarmos do domínio alemão apenas para cair sob domínio soviético? Por isso, eles pensaram o seguinte: se libertarmos Varsóvia, nossa capital, por conta própria antes que os soviéticos cheguem, isso nos dará peso político na formação da Polônia pós-guerra. Em 1º de agosto de 44, o exército da pátria polonesa ousou se rebelar em Varsóvia. 45 mil homens estavam prontos, mas muitos deles estavam inadequadamente armados ou desarmados. Os insurgentes não tinham qualquer tipo de armamento pesado. O exército alemão brutalmente reprimiu a revolta. E, como sempre, os alemães reagiram muito rapidamente em tais situações. Eles trouxeram tropas de todas as partes e combateram a revolta com força brutal. O exército da pátria não pôde fazer nada além de tentar lutar heroicamente contra os alemães.
Ficou claro relativamente rápido nos primeiros dias de agosto que eles não tinham chance contra os alemães, que estavam trazendo tropas em larga escala. Então, um inferno se abateu sobre Varsóvia. Os alemães usaram a oportunidade para aniquilar a cidade. Eles não apenas lutavam militarmente contra o exército da pátria polonês, mas também puniam brutalmente a população civil polonesa. Centenas de milhares de pessoas morreram nesse confronto. Aqui foi o zênite da violência e também do terror que a Polônia estava experimentando. E Stalin não fez nada para salvar a Polônia. Apenas ficou atrás do rio esperando a revolta terminar. Ele planejava assegurar o seu domínio na Polônia através de um governo fantoche. Stalin ordenou que o Exército Vermelho aguardasse até que os alemães tivessem terminado o trabalho sangrento. Ele sabia que após a guerra não haveria uma Polônia nacionalista independente, pois os nacionalistas poloneses eram os maiores inimigos dos bolcheviques. O chefe da SS, Himmler, ordenou que todos os habitantes de Varsóvia fossem mortos e a cidade arrasada. O massacre durou no total 63 dias. Ninguém sabe o número exato de vítimas entre os civis poloneses, mas as estimativas variam entre 150 mil e 225 mil mortos. E o Ocidente concordou com os planos de Stalin. Em outubro de 44, Churchill viajou para Moscou para se encontrar com Stalin. O primeiro-ministro britânico elaborou um plano para a divisão da Europa Oriental após a guerra. Famosa e infame foi a nota manuscrita que detalhava as esferas de influência nas quais os territórios do leste europeu deveriam ser divididos. Os estados bálticos e a Polônia ficariam completamente sob a influência da União Soviética. A Romênia seria amplamente soviética, a Bulgária igualmente, enquanto a Iugoslávia seria dividido em 50% sob influência soviética e 50% sob influência ocidental. Rumores dizem que Churchill escreveu a nota e Stalin marcou cada ponto anotado nela. A nota é geralmente considerada uma expressão bastante cínica do comportamento das grandes potências que decidiram o destino do pós-guerra sob as cabeças de milhões de pessoas. Durante a sua retirada, a Wehrmacht deixou para trás uma terra arrasada. A ordem que oficialmente dizia afrouxamento, limpeza, paralisia e destruição resultou na devastação de regiões inteiras pelos alemães. Suprimentos foram destruídos, máquinas foram inutilizadas, cidades e vilas foram incendiadas e pessoas deportadas. Os soldados saqueadores logo se tornaram quase imparáveis. O que aconteceu, na verdade, foi um programa sem precedentes de destruição. Tudo de valor foi destruído. Apenas para dar um exemplo, houve o que foi chamado o infame lobo ferroviário, que arrancava todos os dormentes de trilhos. Basicamente, represas eram explodidas. Frequentemente, a única coisa que restava em pé eram chaminés. Vilas inteiras de chaminés feitas de tijolos ainda estavam de pé, enquanto tudo mais era apenas uma planície. Enquanto a Wehrmacht devastava regiões inteiras no leste, os alemães na frente doméstica esperavam pelas prometidas armas milagrosas que trariam um inimigo de guerra nas ilhas britânicas de joelhos. No jargão da propaganda do Terceiro Reich, os foguetes desenvolvidos por von Braun eram chamados de V2. O V dessa sigla significava vingança. Os testes falharam repetidas vezes, mas agora o V2 junto com o míssil de cruzeiro V1 deveria virar a maré e, por ordem de Hitler, exterminar cidades na Grã-Bretanha. Tecnicamente, o V2 era um dispositivo muito moderno que iniciou o desenvolvimento do foguete que mais tarde chegaria à Lua. Mas foi uma sorte para os aliados que os alemães o tivessem construído, porque era infinitamente caro e infinitamente complexo. Se os alemães tivessem construído armas convencionais, como por exemplo aviões e tanques, eles poderiam ter causado muito mais danos. O efeito militar real foi praticamente zero. Eles mataram alguns milhares de civis, mas foi apenas isso. Em 8 de setembro de 44, o primeiro lançamento foi bem sucedido. Até o fim da guerra, 1.400 foguetes V2 haviam sido disparados, principalmente de plataformas móveis na Holanda. O V2 era tão rápido que os sistemas antiaéreos britânicos geralmente falhavam. Sem aviso, os foguetes atingiam bairros residenciais, cujos moradores não tinham tempo de buscar abrigo. Como resultado, milhares morreram em Londres. Outro objeto de prestígio dos nazistas foi o recém-desenvolvido caça-jato Me-262, que foi produzido a um custo enorme em termos de materiais. Essa aeronave, que podia atingir velocidades de até 900 km por hora, tinha como objetivo acabar com a supremacia aérea dos aliados. No entanto, os primeiros jatos não ficaram prontos para a operação até novembro de 44. Devido à falta de combustível, os caças raramente conseguiam decolar. No fim, o Me-262 não conseguiu quebrar a superioridade da força aérea inimiga. Essa aeronave em específico era revolucionária, claramente à frente do seu tempo, mas nenhum avião por si só decide uma guerra. Quando examinamos a guerra aérea em si, vemos repetidamente que a tecnologia não é realmente decisiva.
tudo é dependente de táticas e, acima de tudo, de número. E é claro, o máximo de 200 caças a jatos não teria qualquer efeito significativo. Pelo contrário, eles derrubaram alguns bombardeiros, mas perderam tantos caças quanto os inimigos. E assim, isso fracassou e foi principalmente um meio de propaganda. Os alemães tinham as armas táticas. Eles eram quase sempre superiores a seus oponentes. Indiscutivelmente, os alemães tinham os melhores tanques e, de acordo com as declarações dos aliados, excelentes armas de infantaria, como por exemplo a MG-42 e o fuzil de assalto 44. Os alemães realmente fizeram armas táticas superiores, mas em tempos de armas estratégicas, como bombardeiros ou algo semelhante, os alemães eram inferiores porque eles negligenciavam isso. A batalha pelas Filipinas, ocupada pelos japoneses, estava ocorrendo no Golfo de Leyte desde outubro de 44. Ilha por ilha, as tropas americanas forçaram os soldados japoneses a recuar através do Pacífico. A maior batalha naval da história terminou em favor dos americanos. Desde que ele recuou dos japoneses com suas tropas em dezembro de 41, o general americano Douglas MacArthur havia declarado que a reconquista das Filipinas era uma questão pessoal. MacArthur era um homem que vinha de uma família militar muito tradicional. Por razões familiares, ele também se sentia muito conectado às Filipinas. Seu pai, por exemplo, também já havia servido lá. Seu fracasso em manter e defender as Filipinas foi um grande choque para ele. Ele fez uma promessa quando deixou as Filipinas e ele queria cumprir essa promessa. Na época ele disse o seguinte: "Eu voltarei." Muito parecido com o Exterminador do Futuro. Era isso que importava para ele. Para MacArthur, a reconquista das Filipinas era acima de tudo um valor simbólico pessoal. Durante a Batalha de Leyte, esquadrões japoneses conhecidos como kamikazes foram usados pela primeira vez. Pilotos japoneses deliberadamente colidiam suas aeronaves com navios de guerra americanos. Embora esse fenômeno não tenha enfraquecido decisivamente as forças americanas durante aqueles anos de guerra, ele expôs soldados e marinheiros a um estresse nervoso extraordinário. Na fronteira ocidental do Terceiro Reich, a chamada Muralha do Oeste foi incapaz de deter as forças aliadas. O objetivo das tropas era o rio Reno. Durante seu avanço, no entanto, os soldados americanos encontraram uma resistência inesperadamente forte nas florestas perto de Aachen. Eles travaram batalhas ferozes com unidades da Wehrmacht. Suprimentos que precisavam ser trazidos do sul da França e da Normandia também ficaram paralisados. Eles conseguiram tomar algumas vilas alemãs, mas ficaram presos lá, porque ficaram sem combustível. Foi onde as prioridades foram mal definidas e os alemães puderam se reorganizar. No entanto, os alemães não estavam tão bem preparados quanto as notícias sugeriam. Embora a guerra estivesse claramente perdida pelo menos desde o verão de 44, a Wehrmacht continuou lutando. Eles não queriam suportar outro 1918, nenhuma derrota onde se pudesse dizer que eles se renderam muito cedo. O que os soldados tinham em mente dessa vez era que seria melhor se render 5 minutos depois das 12 horas do que 5 minutos antes das 12. Isso era o que eles diziam. Tudo isso, é claro, com perdas horrendas que superaram qualquer coisa vista antes. Em 12 de outubro, tropas americanas atacaram Aachen. 4 dias depois, eles fecharam o cerco em torno da cidade. Hitler exigiu que a cidade imperial fosse defendida até a última gota de sangue. Cerca de 3.000 homens seguiram as suas ordens, entre eles numerosos membros da SS e voluntários da juventude hitlerista. Eles iniciaram uma batalha de casa em casa com grandes perdas. Em 21 de outubro, o comandante alemão finalmente se rendeu. Oficialmente, qualquer um que quisesse se render antes disso, apesar da situação desesperadora, poderia esperar ser fanaticamente perseguido. Qualquer um que pendurasse um pano branco na janela como sinal de rendição era considerado um traidor e podia ser assassinado. A SS também começou a atacar a sua própria população. A deserção de soldados passou a ser perseguida de uma forma mais intensa do que antes. Assim, a ordem entrou em colapso de um lado do Reich, enquanto a violência atacava os alemães do exterior, mas os nazistas, por assim dizer, espancavam seus próprios compatriotas para que perseverassem. Mesmo sem palavras, fica claro que os alemães ainda viam um encontro com Hitler como uma honra, e os noticiários eram feitos para motivá-los a perseverar com campanhas de propaganda grotesca. Em Berlim, Joseph Goebbels mobilizou os remanescentes da população alemã para uma marcha em direção à destruição. A encenação da chamada Volkssturm tinha a intenção de demonstrar a invencibilidade do Reich. A Volkssturm foi o último contingente e a ideia era que todos entre 16 e 60 anos fossem mobilizados, na maioria das vezes equipados com armas saqueadas ou então nenhuma arma. Conforme a guerra avançava, no entanto, esses batalhões da Volkssturm eram cada vez mais enviados para a linha da frente, e essa mobilização foi obviamente completamente inútil. A guerra aérea também tomou novas dimensões. Não eram mais apenas grandes cidades que eram bombardeadas, mas também cidades de médio porte com instalações industriais. Para se defender,
os alemães foram forçados a retirar as suas forças aéreas de outras frentes. Embora militarmente eficaz, a utilidade devastadora da guerra aérea ainda é debatida até hoje. Na minha humilde opinião, ela encurtou significativamente a guerra, porque os alemães foram obrigados a investir a maior parte dos seus recursos de armamentos na guerra aérea para proteger o Reich. Eles, na verdade, esperavam alcançar 2 objetivos com os bombardeios: quebrar o moral da população geral, mas isso acabou não acontecendo, e também paralisar a produção de armamentos, o que basicamente só foi bem sucedido muito tarde. Como sabemos, isso ocorreu não tanto pela destruição direta das instalações de produção, mas sim pela destruição mais eficaz do sistema logístico, ou seja, as instalações ferroviárias. Isso foi o que realmente paralisou a produção. Um salão de produção destruído das fábricas Daimler. Durante a guerra, a empresa havia principalmente construído caminhões e motores de aeronaves. No entanto, como antes não apenas locais industriais, mas também alvos civis foram bombardeados, o que no outono de 44 parecia pelo menos questionável do ponto de vista moral. Pode-se argumentar que a guerra foi decidida em setembro de 44. Era apenas uma questão de tempo, mas realmente a guerra ainda precisava ser vencida e os britânicos e os americanos ainda não estavam no Reno. Eles tinham muito respeito pelo Reno e também muito respeito pelos alemães. A pergunta era muito clara: vamos ganhar a guerra, mas a que preço? E quando essa guerra desgraçada finalmente vai acabar? Havia muita fadiga de guerra e para acabar com ela era preciso bater forte. Os britânicos em particular bombardearam alvos civis no Reich. Bombas eram carregadas em bases na Inglaterra quase diariamente. Isso incluía as bombas Blockbuster de 1.800 quilos que detonavam ainda no ar, cobrindo o máximo possível de telhados e abrindo caminho para as bombas incendiárias. Os britânicos ainda tinham a ideia de que se eles continuassem incendiando os centros das cidades, os alemães eventualmente desistiriam, evitando assim mais guerras, mais avanços e mais combates em terra. Isso levou ao fato de que os britânicos foram particularmente bem-sucedidos em destruir cidades. Esses ataques incendiários que eles realizaram também tiraram um número particularmente grande de vidas humanas. Certamente, foi a forma mais radical de guerra contra a população civil alemã. Cerca de 600 mil civis alemães foram vítimas da guerra de bombardeios aliados. À luz de tais números, era difícil entender por que os alemães continuavam apoiando o criminoso regime nazista. Perto do fim, o medo realmente prevaleceu cada vez mais, como se ouvia em testemunhos pessoais. Se ouvia o seguinte: precisávamos vencer a guerra, porque com o que tínhamos feito, se perdêssemos nem queríamos imaginar o que fariam conosco. Isso criou uma grande vontade de perseverar, mesmo após os às vezes terríveis bombardeios dos aliados, que tinham como objetivo quebrar a vontade da população de resistir. Isso simplesmente não aconteceu, porque essa ditadura total do nacionalsocialismo ainda funcionava muito bem em capturar grandes partes da população. A distribuição de bens e serviços ainda chegava às pessoas. O regime nazista não só tinha que garantir a sobrevivência da população, mas também manter a produção de armamentos necessária para a guerra. Para escapar dos ataques cada vez mais precisos dos britânicos e americanos, as instalações de produção foram movidas para o subsolo em todo o Reich. Uma resposta à guerra aérea foi dizer o seguinte: agora vamos mover as áreas de produção mais importantes e centrais para as instalações subterrâneas à prova de bombas. As fábricas foram colocadas em minas, túneis e galerias subterrâneas. Novos túneis também foram construídos para alguma dessas instalações de produção subterrâneas. O noticiário não revelava que, na maioria das vezes, trabalhadores forçados e prisioneiros de campos de concentração eram usados para a construção e operação dessas instalações, realizando o trabalho perigoso. Esse foi um grande problema que foi estabelecido, o que novamente implicou uma mudança no caráter do trabalho forçado, porque prisioneiros dos campos de concentração foram sistematicamente usados nesses projetos de realocação subterrânea. Lá, prevaleciam as condições de trabalho mais mortais para os trabalhadores forçados. Quando as tropas americanas chegaram à planta de fabricação Mittelwerk, eles encontraram os restos de uma dessas fábricas terríveis em abril de 45. Prisioneiros dos campos de concentração Mittelbau-Dora tiveram que construir os motores para o V2 ali. O campo de trabalho funcionou apenas por 18 meses, mas as condições desumanas custaram a vida de 20 mil pessoas. Tudo que os soldados americanos encontraram foram alguns prisioneiros completamente exaustos. Acima de tudo, prisioneiros judeus ou prisioneiros de campos de concentração em geral foram usados, porque o trabalho era muito perigoso e prejudicial à saúde. Era o tipo de trabalho esperado daqueles cuja sobrevivência não interessava a ninguém de qualquer forma, onde o termo extermínio pelo trabalho absolutamente resumia a situação. Centenas de milhares de prisioneiros foram forçados a trabalhar em grandes canteiros de obras e fábricas por todo o Reich.
Os prisioneiros eram mantidos vivos apenas enquanto conseguiam trabalhar. Aqueles que enfraqueciam e adoeciam eram deixados à própria sorte ou enviados para a câmara de gás. O ministro do armamento responsável pelo uso dos agora 7 milhões de trabalhadores forçados era Albert Speer. Ele visitaria a área de desdobramento da última ofensiva da Wehrmacht. Ele queria acompanhar a batalha pessoalmente. Nesse ponto, Hitler planejou esmagar os aliados nas Ardenas. Todas as reservas ainda disponíveis foram mobilizadas para esse propósito. A decisão seria tomada nas colinas e florestas das Ardenas. A liderança nazista concentrou centenas de milhares de soldados da Wehrmacht na área de fronteira entre o Reich alemão, a França e a Bélgica. Essa ofensiva foi a tentativa de Hitler de virar a guerra mais uma vez, de dar uma guinada militar. Ele realmente acreditava que os aliados ocidentais eram o ponto mais fraco dessa aliança opositora. Se os derrotassem como em 1940, talvez toda a frente ocidental desmoronasse. Os aliados ocidentais se retirariam e apenas a União Soviética restaria. Então, o poder total da máquina de guerra alemã poderia se concentrar mais uma vez na frente oriental. As forças americanas tentavam avançar em direção ao Reno havia semanas. Na floresta de Röttgen, eles haviam sofrido inesperadamente grandes perdas. Em 16 de dezembro, a Operação Ofensiva Névoa de Outono começou às 5h30 da manhã. A artilharia alemã abriu fogo. 20 divisões estavam prontas para atacar. Os aliados foram completamente surpreendidos pela ofensiva alemã, pois eles não esperavam que os alemães fossem capazes de reunir tantos tanques e tropas. Mas ao contrário de 1940, agora sim haviam tropas aliadas nas Ardenas. E agora havia tropas lá e elas estavam lutando. Hitler declarou o seguinte numa reunião: se não tivermos sucesso, não vejo qualquer chance de um desfecho favorável para essa guerra. Mas o ditador iludido ainda falhava em reconhecer a esmagadora superioridade dos seus oponentes. Para as tropas americanas, porém, a ofensiva foi muito mais difícil de repelir do que o esperado. Na batalha que agora é conhecida na história militar americana como a Batalha do Bulge, os americanos infligiram pesadas baixas. Para os americanos, essa batalha foi uma experiência muito significativa, porque pela primeira vez, as tropas americanas realmente vivenciaram o que a guerra terrestre significava na Europa durante os conflitos anteriores. Basicamente, guerras em condições climáticas terríveis e guerras em terrenos difíceis. E claro, essas são todas as razões que contribuíram para esse mito. A batalha terrestre mais sangrenta travada pelo exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Cerca de 19 mil soldados foram mortos durante esse período. No início, os alemães tinham um elemento surpresa ao seu lado. Unidades com milhares de soldados caíram nas suas mãos. Triunfantemente com condescendência racista, a propaganda nazista tentou encobrir a situação militar desesperadora da Wehrmacht. O plano de esmagar os aliados já não tinha muito a ver com a realidade. A ideia em que esse plano se baseava era que você precisava obter combustível dos depósitos americanos, e claro, esse era um plano baseado em certas incertezas. As divisões alemãs, e nesse ponto havia muitas divisões da SS também envolvidas, era basicamente tudo que a Wehrmacht conseguiu juntar, incluindo as armas. Os alemães conseguiram avançar cerca de 100 km no território belga. No entanto, o elemento surpresa rapidamente desapareceu. Além disso, não foi possível usar o choque inicial para avançar rápido o suficiente e criar uma nova realidade. Em certas partes da frente, o ataque falhou completamente. Se entendermos tudo num escopo geral, deu tudo completamente errado, especialmente com as Waffen-SS. E havia também o fato de que qualquer pessoa que já tivesse estado nas Ardenas poderia ver por si mesma que já não era a área ideal para um tanque de 60 toneladas. O exército que marchou lá em 1940 fez isso com tanques leves e caminhões leves, e agora o exército de 1944 estava marchando por lá, equipado de maneira completamente diferente e inadequada para essas estradas montanhosas. Os aliados chegaram rapidamente e, portanto, conseguiram manter as suas posições-chave. Reservas e suprimentos chegaram super rápidos. Nem mesmo o mau tempo conseguiu salvar a Wehrmacht. Suas unidades sofreram perdas massivas, e depois de 2 semanas, os alemães se viram na defensiva. Então os americanos contra-atacaram, e no final de janeiro basicamente tudo voltou ao que era no início, deixando a frente germano-americana restaurada. Durante a semana de Natal de 1944, os aliados retomaram a iniciativa militar. Em algumas cidades evacuadas, soldados americanos comemoraram o Natal, que era o último dessa guerra. Em poucas semanas, a ofensiva alemã entraria em colapso. Na frente doméstica, os alemães também celebraram as festas, encenadas para o cinejornal em linha com a propaganda. Ao mesmo tempo, seus pais, irmãos e filhos enfrentavam a superioridade soviética na Hungria. Em 25 de dezembro,
o cerco ao redor das tropas alemãs em Budapeste se fechou. O Exército Vermelho partiu para conquistar a capital húngara. Os ex-aliados da Alemanha agora deveriam ser libertados. Já na primavera de 1944, a aliança entre a Hungria e o Terceiro Reich havia se tornado frágil. A Hungria fora aliada da Alemanha desde 1941. Quando a derrota militar da Alemanha nazista se tornou aparente, a Hungria lançou as suas primeiras tentativas de reorientação e estabeleceu contato com os aliados. Hitler então imediatamente convocou o regente Horthy para um relatório em Berlim. Enquanto o ditador o pressionava com um dos seus ataques de fúria, tropas alemãs marcharam para a Hungria. Quando Horthy retornou, o país já estava ocupado. Os nazistas começaram a deportar a população judaica para Auschwitz. A partir de 19 de março de 44, tropas alemãs entraram completamente desesperadas na Hungria e sem resistência tomaram o poder. E é claro, o antigo governo húngaro já estava lá, e o regente húngaro Horthy ainda estava lá, mas ele realmente não tinha muito mais o que dizer. Todo o poder agora já estava na mão dos representantes alemães. Havia um plenipotenciário, como ele se autodenominava, e havia também uma força-tarefa especial que foi criada especificamente para lidar com os judeus. O pior foi que os alemães já tinham muita experiência em assassinar. Essa força-tarefa especial, sob o comando de Eichmann, começou a esvaziar o país, e no verão de 44 eles deportaram cerca de 430 mil pessoas para Auschwitz. Lá, 2/3 foram imediatamente para a câmara de gás e 1/3 permaneceu. Eles fizeram trabalho forçado, mas a maioria ainda morreu. Foi uma situação terrível e foi um dos últimos destaques brutais do Holocausto, também referido como o capítulo final. Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho, sob o comando do Marechal Ivan Konev, avançou para Breslau e Cracóvia sem encontrar resistência significativa. Diante da derrota iminente, os ocupantes alemães começaram a encobrir os seus crimes com uma minuciosidade assassina. À medida que o exército soviético se aproximava, a SS esvaziou a maioria dos campos e os prisioneiros foram submetidos às chamadas Marchas da Morte. Tentou-se levá-los a pé para o interior da Alemanha para encobrir os rastros. No entanto, a maioria das pessoas enviadas nessas marchas não tinha mais capacidade física. As marchas basicamente significavam morte, pois uma grande proporção daqueles enviados simplesmente pereceu. Heinrich Himmler foi responsável pela evacuação dos campos de concentração. O Reichsführer da SS instruiu as suas tropas a destruir sistematicamente todas as evidências dos assassinados em massa do regime antes que eles caíssem nas mãos dos aliados. O infame Sonderkommando 1005 começou a desenterrar as valas comuns em 1943, queimando os corpos numa tentativa de esconder as evidências. Isso foi feito no meio do programa de extermínio em Auschwitz com um certo sucesso. Arquivos foram destruídos, os crematórios foram desmontados e as câmaras de gás foram explodidas. Quando as primeiras unidades do Exército Vermelho chegaram ao campo de concentração em 27 de janeiro de 45, a maioria dos barracões estava vazia. Os soldados encontraram apenas alguns prisioneiros que restaram, que podiam testemunhar os horrores que haviam ocorrido ali. Acredita-se que cerca de 6 a 7 mil prisioneiros foram encontrados, todos completamente exaustos. Os soldados soviéticos tentaram ajudar essas pessoas imediatamente, mas é bem conhecido que muitos morreram ao receberem alimento, pois eles haviam sido severamente subnutridos. Esse fenômeno é algo comum entre pessoas que sofreram fome extrema. Cerca de 20% dos sobreviventes morreram nas semanas seguintes. Os libertados também relataram as câmaras de gás, onde até 10 mil pessoas eram assassinadas todos os dias. O que era novo sobre Auschwitz era a dimensão disso tudo. Estima-se que cerca de 1,3 milhão de pessoas foram mortas lá. Isso foi algo sem precedentes e naturalmente teve um impacto duradouro. Qualquer pessoa que já tenha visitado Auschwitz pode ver que muito mais foi preservado do que os perpetradores gostariam. Os óculos, os cabelos, as malas, tudo está lá. Esses objetos deixam poucas dúvidas do que realmente aconteceu. Auschwitz-Birkenau se tornou um símbolo do pior crime em massa da história. Os sobreviventes descrevem as seleções na rampa, a fome, as torturas e os experimentos humanos. Diante desse tipo de horror, a humanidade ainda busca explicações até hoje. Falar de um retrocesso à barbárie é sem sentido. Para pensar o seguinte: os estados modernos têm muito mais possibilidades de mover pessoas. Sistemas sofisticados de transporte, vagões de trens que podem ser rapidamente utilizados para mover centenas de milhares de pessoas, aviões e bombas que podem destruir cidades inteiras em poucos dias. As capacidades técnicas do Estado moderno são tão grandes que, se um ditador fizer uso delas, ele pode implementar muito rapidamente programas de extermínio em larga escala. A modernidade não apenas aumentou as possibilidades, mas também introduziu a divisão do trabalho, onde cada pessoa é apenas uma pequena engrenagem no sistema, e se pode dizer o seguinte: sim,
Eu assinei alguns documentos, eu preparei os trens, mas não fui eu quem fez isso. Isso tem um efeito de alívio psicológico. É basicamente um sistema civilizatório que paradoxalmente tornou possível esse programa monstruoso de assassinato. Algumas crianças sobreviveram ao horror. Elas mostram voluntariamente as tatuagens nos seus braços que as identificavam como vítimas do fanatismo racial nazista. Elas também descreveriam o imaginável, que muitos alemães a princípio se recusaram a acreditar. Porém, o genocídio de 6 milhões de judeus era uma verdade amarga. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Caso você queira uma análise detalhada de um outro ano da Segunda Guerra Mundial como esse, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você acredita que o canal Historiou agregou muito para você nos últimos tempos, considere nos apoiar com apenas R$10. Isso vai ser de extrema ajuda para manter esse projeto sempre ativo aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos vocês e até breve.